Jesus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus e à Virgem Maria, 12 apóstolos, meus irmãos, eu andarei vestido, armado, cercado com as armas de São Jorge. São Jorge sentou praça na cavalaria, e eu estou feliz, porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Olá pessoal, meu nome é Rita e hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre São Jorge. A gente está no mês de abril e abril, dia 23 de abril, é dia de São Jorge. E pelo menos aqui no Rio de Janeiro é feriado, né? Então é o dia que as pessoas vão às igrejas, vão adorar o santo católico, mas também vão bater cabeça nos terreiros. É o dia em que a gente acorda ouvindo o barulho dos fogos de artifício. O dia em que, em geral, em muitos terreiros, tocam-se os clarins, né, da alvorada. Enfim, é um dia de muita alegria, que se mistura com samba, com feijoada, ou seja, com todas essas referências da cultura africana que a gente recebeu. Mas o fato é que São Jorge é também um santo ambivalente, uma figura ambivalente. Porque se por um lado ele é São Jorge, por outro ele também é Ogum, né? Uma divindade africana e urubana. De modo que, assim como ele é muito amado, ele também é olhado por alguns com uma certa desconfiança. Mas é aí que eu quero conversar com vocês, né? Sobre isso, sobre essa desconfiança. Ou seja, de onde, né, ela vem. E aí a gente chega no segundo ponto desse vídeo, que é a herança racista da colonização. Mas antes, pessoal, eu quero pedir a vocês que vocês se inscrevam no nosso canal, para que vocês possam acompanhar os nossos vídeos, ativem o sininho para vocês serem notificados dos nossos vídeos novos, ok? A partir do momento em que o santo católico começa a ganhar fama de santo macumbeiro, essa resistência a São Jorge começa a crescer. E isso tudo porque São Jorge é um santo que foi sincretizado nesse processo violento de imposição da cultura do conquistador. E os povos, né, africanos, né, de origem africana que estavam, tiveram que encontrar alguma brecha, algum espaço dentro desse sistema opressor para sobreviverem, ou seja, para fazer com que a sua cultura também sobrevivesse. E é aí que entra o sincretismo, que não tem nada de um processo harmonioso, tranquilo, pelo contrário, né? Se por um lado ele é sim uma acomodação, né, a esse sistema novo opressor que estava chegando, ele também tem uma face de resistência, de luta contra o opressor. E esse sincretismo ele vai acontecer especialmente na Umbanda. Então, quando muitos daqueles africanos escravizados se ajoelhavam diante de São Jorge, na verdade, eles estavam adorando a divindade africana e urubana Ogum. E isso aconteceu em muitos países de passado colonial. Então, no México colonial, por exemplo, a igreja desconfiava sempre se quando os astecas se ajoelhavam diante da Nossa Senhora de Guadalupe, eles estavam mesmo adorando a Santa Católica ou estavam adorando Tenotzin, né, que era uma divindade asteca, uma representação de uma divindade feminina, né, asteca. E isso quem retrata é o cronista Bernardino Sahagún, que era um franciscano, um religioso que viveu, que participou da conquista do México. Mas assim, deixa eu ver aqui meu texto para não me perder. Inclusive esse texto está no meu blog, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês verem, tá? Bem, então é isso, quer dizer, São Jorge passa a ser também reconhecido como santo macumbeiro, né? E aí é legal a gente também falar um pouquinho aí sobre essa palavra, né? Macumba. Ou seja, o que é isso? Porque, como eu falo aqui no texto, ela também é fruto da monocultura colonizadora, ou seja, dessa cultura que é avessa à diferença, avessa à diversidade, que quer impor só o seu Deus, né?
Então, todas as demais manifestações culturais não europeias, não brancas, vão ser reprimidas. Entre elas, os cultos religiosos, né, de matriz africana, de matriz indígena. E é aí, então, que entra essa palavrinha, né? essa palavra que tem sempre um significado, um sentido muito pejorativo, que é a palavra macumba, macumbeiro. E aqui tem um outro ponto também importante, que é o seguinte: essa aversão à diversidade vai fazer com que o colonizador coloque dentro de um mesmo caldeirão toda essa multiplicidade de manifestações religiosas, né? Porque então candomblé, umbanda, catimbó, tudo vai ser colocado no mesmo caldeirão, que vai ser o caldeirão do tinhoso, porque esse colonizador ele vai demonizar todas essas religiões e vai chamar todas pelo mesmo nome. Macumba, né? Como se todas fossem iguais, né? Quando não são. E nem têm as mesmas raízes, né? E, ao mesmo tempo, essas manifestações religiosas não europeias, não brancas, elas vão imediatamente ser relacionadas com povos inferiores, povos primitivos, e por isso elas devem ser, então, totalmente reprimidas, apagadas e submetidas à superioridade civilizatória europeia. Só que a gente também não pode esquecer que essas raças inferiores, elas têm cor, né? Inicialmente, a cor era a cor da pele do indígena, mas mais adiante, com o lucro, né, e as vantagens econômicas do tráfico negreiro, essa cor vai passar a ser a cor da pele preta. De modo que todas essas cores e os seus respectivos traços fenótipos vão ser relacionados imediatamente com esses grupos inferiores, vão ser chamados de primitivos também. E então vai se aí construindo desde essa época, desde a época da colonização, o racismo. Vou pedir a vocês que, se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixem seu like, tá? Isso é importante para que o YouTube entenda que vocês estão gostando e que esses vídeos cheguem a mais pessoas. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo é para o embranquecimento como um projeto político que aconteceu no Brasil, mas não só no Brasil, em muitos países da América Latina. Ou seja, esse desejo das nossas elites de embranquecer, né, o próprio país. Porque o fato é que os processos de independência das ex-colônias não foi acompanhado de um processo paralelo de erradicação do sistema colonial. Pelo contrário, né, nós nos transformamos em países independentes, mas mantendo a mesma estrutura colonial, ou seja, mantendo uma sociedade colonial, né, de base colonial. E de modo que todas essas ideias herdadas do conquistador, do colonizador, se mantiveram mesmo né, no período pós-independência. Né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que as nossas elites que organizaram, as elites latino-americanas que lideraram as independências, eram em sua maioria descendentes de europeus, se identificavam com a Europa e, especialmente no Brasil, né, a nossa independência foi sui generis, ela foi realizada pelo próprio colonizador, né? Então essa opção pela Europa como modelo a ser seguido no período pós-independência vai levar as nossas elites políticas a optar por iniciativas, né, que tinham como objetivo embranquecer a população, que ia desde o apoio ao discurso da ciência baseado na eugenia, até aos incentivos às imigrações europeias. Então, e é dentro desse contexto essencialmente racista que surge aí a palavra macumba numa acepção negativa, pejorativa, de modo que todas essas manifestações culturais vão ser até criminalizadas, como foi o caso das rodas de samba, da capoeira e dessas religiões, claro. E um outro ponto que eu chamo a atenção no meu texto é que no sincretismo, São Jorge não é Ogum, nem Ogum é São Jorge.
né? Ou seja, vejam a complexidade, né, desse processo. Na verdade, eles vão se unir numa só figura, né, nessa imagem do Santo Católico, mas eles vão resultar num terceiro elemento. O que não significa que nesse terceiro elemento São Jorge deixe de ser São Jorge e Ogum deixe de ser Ogum. Eu até entendo que isso seja meio complexo, né, de a gente entender, mas é porque nós estamos acostumados, né, isso aí é uma outra herança, né, do nosso colonizador, né, europeu. Nós estamos acostumados a trabalhar sempre, né, mentalmente a partir de oposições, né? Então, ou isto ou aquilo. Então, como é que São Jorge misturado com Ogum vai dar um terceiro elemento, uma terceira energia, né? Que na verdade a gente está falando aqui de energias, mas ao mesmo tempo São Jorge não deixa de ser São Jorge, nem Ogum deixa de ser Ogum. Como assim? Então, a gente pode meio que comparar esse processo de sincretismo a um processo de tradução, né? Então, o tradutor, ele tem a língua, né, de origem, tem a língua para a qual ele vai traduzir. E o que é o processo de tradução? É um processo de negociação. Ele vai ficar lá negociando entre uma língua e outra, e muitas vezes ele vai encontrar nessa língua de origem termos, expressões que não existem nessa língua traduzida, né? Na língua para a qual ele está traduzindo. E aí ele vai ter que meio que adaptar. Então, no final das contas, o texto traduzido ele vai ser um texto fruto de uma complementação, de um processo de complementação entre a língua original e a outra língua para a qual se traduz, né? Então, eu acho que a gente pode entender o sincretismo religioso mais ou menos por esse caminho, né? E aí entender que São Jorge não é Ogum, Ogum não é São Jorge, e que nesse processo de sincretismo vai existir o quê? Um complemento, né? Esses dois elementos vão se complementar. Então, existem atributos de São Jorge que são realmente semelhantes, né, aos atributos de Ogum, mas vão existir outros que são diferentes e que são até intraduzíveis. Então, o que esse tradutor, o que esse povo africano, escravizado, né, subalternizado vai ter que fazer? Ele vai meio que negociar essas diferenças, né? E no final das contas, o que vai acontecer é que um vai complementar o outro, né? Nesse jogo aí entre diferenças e semelhanças. Bem, eu espero ter sido minimamente compreensível para vocês nessa negociação entre São Jorge e Ogum que existe dentro do sincretismo religioso, certo? Bem, por favor, comentem se vocês puderem me ajudar nesse entendimento, né? Nessa compreensão do que é o sincretismo, comentem aqui embaixo. Deixem os seus comentários, se inscrevam no canal, né? Vamos aumentar a nossa comunidade. Quanto mais vocês se inscreverem, quanto mais vocês derem seus likes, esses vídeos chegam a mais pessoas e aumenta, amplia essa compreensão, né, da nossa própria cultura, das raízes coloniais dessa cultura. E isso é importante para a gente se entender também, para a gente criar uma identidade nossa, né? Por mais precária que seja. Então eu desejo que vocês tenham um excelente mês de abril, que vocês possam receber aí nas casas de vocês, no coração de vocês, toda essa energia poderosa de São Jorge, toda essa energia poderosa de Ogum, uma energia de luta, uma energia de vida, uma energia de iniciativas. Então aproveitem para iniciar coisas na vida de vocês, para começar coisas novas, atividades novas, né? Para começar uma vida diferente, quem sabe?